Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos quebra-cabeças mais incríveis da história, para entender direitinho como os pilares de uma fé que mudou o mundo foram construídos. A pergunta que não quer calar é essa: como é que pode? Um grupo pequeno que começou ali nas margens do Império Romano, como que ele se tornou uma força global? Parece quase impossível, né? É dessa improbabilidade toda que a nossa análise de hoje vai partir. E a chave para decifrar esse mistério todo está em duas figuras. Mas não vamos pensar neles apenas como ícones religiosos, e sim como verdadeiros arquitetos, sabe? Os pilares, que com muita estratégia planejaram e executaram esse crescimento impressionante. Para a gente entender a estratégia deles, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, os modelos bem diferentes de liderança que eles tinham. Depois, como eles botaram a mão na massa com uma missão de expansão. Em seguida, vamos ver a tecnologia da época que manteve todo mundo conectado e, por fim, o legado espetacular que eles deixaram. Bom, vamos lá para a nossa primeira sessão. O sucesso desse movimento precisou de 2 tipos de liderança, que eram, assim, bem diferentes, mas que se completavam de um jeito perfeito. Um para segurar a base, a fundação, e o outro para ir lá na frente desbravar as fronteiras. Olha que interessante a dinâmica que a gente vê aqui. De um lado, temos Pedro e os outros apóstolos lá em Jerusalém. Eles eram a âncora, sabe? A liderança que guardava a tradição, a mensagem original. E do outro lado, temos Paulo. Ele partia de Antioquia com uma visão totalmente missionária, focada na expansão, em levar a mensagem para fora do mundo judaico. E para a gente entender bem o papel deles, é fundamental saber o que significava apóstolo. Não é uma coisa só, a palavra tem nuances. Num sentido bem amplo, todo cristão é um enviado. Num sentido mais específico, é um missionário, alguém enviado por uma igreja. E num sentido mais restrito, são aquelas testemunhas fundamentais, únicas, como Pedro e Paulo, que literalmente estabeleceram as bases de tudo. E isso nos leva direto para a segunda sessão. Como é que esses líderes transformaram a visão em ação? A resposta está numa estratégia de missão que era simplesmente brilhante, e o mais importante, podia ser replicada, era escalável. O ponto é que é o seguinte: Pedro deu um passo gigantesco quando pregou para Cornélio, que não era judeu. Ele abriu uma porta. Mas foi o Paulo quem sistematizou isso. Ele não só abriu a porta, ele construiu a estrada, o método para uma expansão mundial. E essa linha do tempo, nossa, ela mostra a intensidade do trabalho de Paulo. Dá uma olhada, em apenas 10 anos, entre 47 e 57, ele estabeleceu igrejas em 4 províncias enormes do Império Romano. A vida dele foi uma corrida missionária de impacto gigantesco, da conversão até o martírio. Mas como ele fazia isso? Tinha um método, o chamado padrão paulino. Eram 3 passos bem claros que podiam ser repetidos. Primeiro, chegar nos grandes centros urbanos e pregar publicamente. Segundo, pegar os novos convertidos e ensinar tudo, fortalecer a fé deles de verdade. E o terceiro, que era a grande sacada estratégica, formar e nomear líderes dali mesmo, os presbíteros, para continuar o trabalho. E aqui está o segredo para tudo dar certo a longo prazo. O objetivo final de Paulo não era criar um monte de gente dependente dele. Era plantar comunidades autônomas, sabe? Com liderança própria. Isso permitiu que o movimento crescesse de forma descentralizada, orgânica, sem depender de uma única pessoa. Agora vamos para a terceira sessão, para ver como a coisa se desenrola. Com tanta gente espalhada, como é que se mantinha a união, a coesão? A solução de Paulo foi uma verdadeira tecnologia de comunicação para a época. As cartas, as epístolas. Essa citação do João Calvino sobre uma das cartas de Paulo mostra bem o propósito prático delas. As cartas não eram só textos teóricos, não. Eram ferramentas reais para fortalecer comunidades que estavam sofrendo perseguição, para dar força e encorajar o pessoal a continuar firme na fé. É que as cartas eram 1001 utilidades. Elas serviam para ensinar a doutrina, para resolver briga interna, para consolar, para manter um senso de unidade entre igrejas que estavam a quilômetros de distância e até para orientar sobre como a comunidade devia se organizar. Era um jeito de liderar, ensinar e cuidar as pessoas, tudo à distância. Chegamos na nossa última sessão. E agora a gente vai juntar todas essas peças. Liderança, missão, comunicação, nada disso era uma estratégia isolada. Tudo junto formava um sistema coerente, poderoso. Um verdadeiro manual de como construir um movimento. E este quadro resume tudo de uma forma espetacular. A estratégia de Paulo não vinha do nada, ela nascia das convicções mais profundas dele. A fé de que o evangelho era para todo mundo o levou a pregar para os não-judeus. A fé de que a igreja era local o levou a nomear líderes da própria comunidade. A fé no desenvolvimento de pessoas o fez um grande mentor.
E a confiança total no Espírito Santo o permitia ir embora sabendo que o trabalho continuaria. E assim, a gente chega na reflexão final. Quando olhamos para essa combinação de liderança, estratégia e comunicação de Pedro e Paulo, a gente se pergunta: o que esses princípios, criados há quase 2000 anos, podem nos ensinar hoje sobre como construir comunidades e movimentos que realmente fazem a diferença? Fica aí uma boa questão para a gente pensar.